Bom dia, pessoal. Vamos a mais uma lição de um curso em milagres, a lição 309, que afirma: hoje não terei medo de olhar para dentro. Então, lembrando que estamos agora estudando o tópico, o que é a segunda vinda. Então, a segunda vinda, conforme nós vemos falando, ela é o processo de expiação. Ela é o processo em que nós utilizamos o perdão para o desfazer das ilusões. É o retorno da nossa mente para a mente santa, para o Cristo em nós, para o ser de S maiúsculo que nós somos. É o resgate dessa memória. E aqui Jesus complementa que nós devemos orar para que a segunda vinda seja logo. Mas não descanses com isso. Ela precisa dos teus olhos, ouvidos, mãos e pés. Ela precisa da tua voz. E, acima de tudo, da tua disponibilidade. Então, Jesus está lembrando de lições atrás, quando nós falamos sobre o plano da salvação, que todos nós temos uma participação nesse plano. O que seria o plano da salvação? A salvação seria a libertação do nosso sofrimento. Nós revertermos o nosso sistema de pensamento para o nosso estado natural, que seria o estado que nossa mente era antes de ter sido apoderada pelo ego. Então, todos nós temos uma parcela. Por quê? Porque todos nós temos que curar a nossa mente. E no momento em que nós curamos a nossa mente, quando aplicamos o perdão, nós estamos, na verdade, também ajudando outras mentes a se curarem. Então, lembrando das lições passadas que nós fizemos, em que nós poderíamos reconhecer que no momento em que eu pratico as lições, em que eu me conecto com a minha mente sana, na verdade eu estou despertando outras mentes que estão ao meu lado, ou mesmo mentes que estão distantes. Por isso que Jesus coloca que essa segunda vinda, que seria a realização do processo de expiação por completo para todos os seres, para todas as mentes que aqui já estiveram, que ainda estão por vir e para que estão aqui nesse momento, vamos dizer, para nós que estamos aqui nesse planeta, ele seria para todos e todos nós temos uma parcela. Então ele nos diz para que nós oremos para que ela venha. Por quê? Porque seria a libertação total de todas as mentes, o desfazer das ilusões. Então o medo, o pecado e a culpa seriam desfeitos em todas as mentes. E com isso todas iriam resgatar a memória de que fazem parte da única consciência crística, do Filho de Deus, do Filho do Cristo que existe em todos nós. Então esse seria o sentido da segunda vinda, e também que todos nós temos uma contribuição para ela, que todos nós deveríamos ansiar por essa segunda vinda. E a lição de hoje nos lembra para que não tenhamos medo de olhar para dentro. E por quê? Porque Jesus coloca que nós temos medo de olhar para dentro e pensarmos que a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas conforme vimos em poucas lições passadas, olhar para dentro é apenas achar a minha vontade tal como Deus a criou e tal como ela é. Eu tenho medo de olhar para dentro porque penso que fiz outra vontade que não é verdadeira. Fiz outra vontade que não é verdadeira e tornei-a real, mas ela não tem efeitos. Dentro de mim está a santidade de Deus. Então nós temos medo de olhar para dentro e nos assustarmos com as nossas escuridões. Mas Jesus lembra ainda que talvez mais medo do medo que nós sentimos, medo do sofrimento que nós temos, medo de toda essa mente insana que nós estamos habituados, nós temos mais medo ainda é do amor de Deus. Porque nós sabemos, e principalmente o ego sabe, que no momento em que nós mergulhamos dentro de nós, por debaixo de todas essas camadas de raiva, de inveja, de ódio, de desespero, existe a nossa santidade, existe a memória de Deus, existe uma luz tão poderosa, tão gloriosa, que é essa luz que nós no fundo temos medo, e essa luz é a luz do nosso ser de S maiúsculo, é a luz do Cristo que habita em nós. Então o ego faz com que nós tenhamos medo de encontrar essa luz, e é por isso que nós temos medo de ir lá para dentro. Mas a lição de hoje é um convite, porque nós vamos afirmar hoje: não terei medo de olhar para dentro. Então vamos agora abandonar a voz do ego, que nos faz ter medo de tudo, principalmente do amor de Deus, e vamos afirmar: meu Pai,
O passo que dou hoje é, com toda certeza, a minha liberação dos sonhos vãos do pecado. O teu altar se ergue sereno e inviolável. É o altar santo ao meu ser, e nele acho a minha verdadeira identidade. É isso aí, pessoal, mais um passo na nossa caminhada, lembrando no dia de hoje de nos voltarmos para dentro e de nos lembrarmos da nossa parte no plano da salvação, porque é a nossa parte no plano de salvação que vai trazer mais rápido a segunda vinda de Cristo para todos nós. Mais um passo, um beijo e até amanhã.